Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de position. Essa é a primeira videoanálise neste sentido, com este formato de position. Essa videoanálise de position tem o objetivo de destacar aqui o gráfico semanal, para quem está acostumado com a videoanálise diária. Aqui eu destaco o gráfico diário, o gráfico semanal aqui desse lado e o mensal aqui embaixo. Então aqui nós temos o gráfico semanal, mensal e aqui o gráfico de 80 dias. Então, nessa videoanálise, com esse formato, o foco é destacar possíveis oportunidades para position trade, que são operações que visam pegar um movimento de alta aqui, falando em ponta compradora, pegar um movimento aqui de alta no gráfico semanal, ou seja, uma operação que tende a ter uma duração aí superior, em média, de 3 semanas ou até mesmo superior a esse tempo. Operações que dão mais certo, ou seja, mais a favor da tendência, tende a superar esse prazo aí de duração de 3 semanas. Então, começando aqui pelo gráfico do Ibovespa, o que a gente tem no Ibov já é um movimento bem prolongado para cima. Se o foco é tentar pegar um movimento de subida pelo gráfico semanal, ou seja, de operação de position trade, já passou bastante do tempo dessa entrada em relação ao próprio índice Bovespa. Então nós temos um cenário de maneira geral totalmente positivo, uma tendência de alta pelo gráfico semanal, uma tendência de alta pelo gráfico mensal, e se a gente olhar para o gráfico de 80 dias, a gente observa que teve uma correção prolongada, uma correção longa que vem lá de 2008 e que agora começou aqui. Na realidade, esse gráfico aqui é o gráfico anual. Deixa eu colocar o gráfico de 80 dias. Então esse aqui é o gráfico de 80 dias que teve uma correção muito longa e agora está dentro de um movimento de subida, apontando para o rompimento do topo histórico. Eu tinha deixado aqui o gráfico anual para comentar justamente esse tempo gráfico, falar de um determinado detalhe. Observe aqui quando Ibovespa supera a máxima aqui do ano anterior, pelo menos se a gente olhar aqui para 2002, quando superou em 2003 a máxima de 2002, a gente teve um movimento de subida bem prolongado, onde parou lá em 2007. Na realidade, chegou a fazer uma nova máxima ainda em 2008, mas depois começou todo um processo de correção. Então essa correção vem de 2008 até aqui a mínima que aconteceu em 2016, e no ano de 2016 a gente já teve o rompimento da máxima do ano anterior, e nesse ano já está 2017, já está confirmando isso, superando a máxima de 2016, ou seja, engrenou aqui, sinalizou um movimento de subida pelo gráfico anual, ou seja, o cenário é totalmente para cima, o cenário, o viés é de alta, então temos um cenário de longo prazo para cima, apontando para o rompimento dos 73.920 pontos. Só que dentro desse cenário, voltando aqui para o gráfico de 80 dias, dentro desse cenário, se a gente for buscar a operação, vamos dizer assim, no Ibov, que se poderia utilizar o BOVA11, por exemplo, para buscar a operação de de position trade, teria que aguardar, dentro da minha metodologia, teria que aguardar alguma correção aqui de algumas semanas, ou seja, até o mês de setembro pode até ser um mês de correção. Não estou dizendo que ele não vai ser um mês de alta, só estou dizendo que devido a esse movimento prolongado de alta, a gente tem aqui no gráfico semanal, a gente tem uma chance do Ibov romper a máxima histórica e iniciar alguma correção pelo gráfico semanal. Se a gente observar esse movimento inteiro aqui de subida, foi um movimento em torno de 9 semanas, aqui a gente já tem um movimento forte de alta já de 10 semanas, ou seja, já vai passando desse prazo, comparando ali em termos de simetria dos últimos movimentos. Então, chance maior de ter algum tipo de correção, seja uma correção no tempo, movimento mais lateral aqui pelo gráfico semanal, ou uma correção mesmo no preço, o Ibov voltando, por exemplo, a testar a região de 70 mil pontos como um patamar de suporte, essa região aqui de topos anteriores, lembrando a chamada mudança de polaridade, resistência, antiga resistência, podendo virar ali na sequência um patamar de suporte. Vamos então agora para a PETR4, depois dessa análise mais detalhada em cima do Ibov. Vamos aqui para a PETR4. A Petro nessa semana teve ainda alta de 1,01%. A gente pode ver que o cenário da PETR4 pelo gráfico semanal é um cenário de tendência de baixa. Só que aqui pelo gráfico mensal, o que a gente observa é que a Petro rompeu ali um topo anterior, ela rompe um topo anterior, a sequência de topos e fundos descendentes, ela anula a tendência de baixa,
engata um movimento muito forte para cima, rompendo esse topo aqui anterior, faz uma correção, um movimento mais prolongado aqui para baixo, sem ganhar muita força para baixo, ou seja, faz um movimento bem interessante no tempo, bem fraco para baixo, e agora já está dentro de um movimento de subida, ou seja, esse movimento do gráfico semanal da Petro pode se estender ainda mais para cima. Para anular aqui completamente a tendência de baixa no gráfico semanal, teria que romper aqui essa sequência, essa máxima, na realidade, de topo anterior aqui na faixa dos R$ 15,87. A região atual que a Petro se encontra é uma região ali na casa dos R$ 14,00, uma região significativa em termos de resistência. Acima disso, eu olho ali mais próximo, uma região em torno de R$ 14,70 a R$ 15,00, número redondo, que é a região aqui desse topo anterior, em conjunto com esse fundo aqui que foi testada essa faixa de preço, sendo testada aqui como suporte e passou a funcionar depois como resistência e pode vir a funcionar mais aqui acima como resistência. Acima disso, nível mais relevante mesmo de resistência para a Petro já vai ficar mais por volta da região lá dos 15,70 a R$ 16,00, até prolongando um pouco mais aqui, sem falar das máximas, a gente teria justamente essa região de 15,70 a R$ 16,00, uma região mais testada em cima da Petro. Falando um ponto mais alto de máxima, a gente falaria aqui em R$ 16,43. Mas de qualquer forma, olhando para o gráfico mensal, se a Petro fizer algum tipo de correção aqui dentro desse movimento de alta no mensal, depois de uma correção, e faz algum tipo de correção no gráfico semanal, gerando algum fundo ascendente no gráfico semanal, seria o cenário mais interessante para se buscar a operação de position trade em cima de PETR4. Na Vale 3, vou colocar aqui o gráfico diário, porque eu, inclusive pedindo desculpas, eu falhei na última videoanálise, a videoanálise de fechamento de pregão, que eu foco mais em swing trade. Eu coloquei o gráfico da Vale, depois voltei para o gráfico da Petro para comentar o semanal e terminei esquecendo de voltar para a Vale 3 para falar sobre a Vale 3 no gráfico diário. Então a Vale 3 terminou o pregão de sexta-feira com alta de 1,68%, é um ativo que está em tendência de alta, mas observe que o movimento para cima já está bem esticado pelo gráfico diário. Não significa dizer que ele não vai esticar mais para cima, que ele não vai mais para cima. A informação que pelo menos eu tiro disso é que, em termos de operação de swing trade, a relação risco-ganho para uma entrada aqui comprando neste nível já não é mais tão interessante, já traz um risco maior de uma entrada aqui e a ação gerar um movimento de recuo, ou seja, de correção dessa tendência. O suporte mais próximo aqui, olhando para o gráfico diário para Vale 5, seria na casa ali dos R$ 32,60. Voltando aqui para o semanal, vindo aqui para o gráfico semanal, a Vale 3 está dentro também já de um cenário de tendência de alta, gráfico mensal, topos e fundos ascendentes, cenário de longo prazo de alta, ou seja, aqui no position trade, para position trade, o cenário é positivo aqui para cima, só que já está dentro de um movimento de subida, então reduz a relação risco-ganho, buscando principalmente também a operação de position trade. Está dentro de um movimento de alta do mensal, apontando para o rompimento desse topo anterior na faixa dos R$ 36,26, ficou muito próxima disso, bateu a máxima nessa última semana de R$ 35,98. Se olharmos para o histórico aqui da Vale 5, desculpe, na Vale 3 ainda é o vício, foram anos e anos falando de Vale 5, agora o foco está na Vale 3. Então nós temos aqui uma resistência mais acima para Vale na faixa dos R$ 36,87. Então, dentro dessa região que junta 36,26 e 36,87, é uma região que pode também trazer algum tipo de pressão vendedora, seja não necessariamente nesse valor, pode ser um pouco abaixo, pode ser um pouco acima, mas o fato principal é que tem um movimento mais prolongado de subida no gráfico semanal que abre espaço para se ter aí algum tipo de correção no tempo ou mesmo no preço no decorrer do mês de setembro. Olhando para agora raio 3, RAIL3, nós temos aqui um ativo que está que retomou a sua tendência de alta pelo gráfico mensal, depois de ter vindo aqui para casa de R$ 1,33, volta a gerar aqui, que na verdade era ALL3, esse ativo, então a gente volta a gerar aqui uma tendência de alta nesse papel, volta aqui também a fazer uma correção mais lateral, assim como fez aqui, e
novamente uma sinalização para cima. Então, dentro dessa sinalização para cima, o último movimento de alta, ou seja, isso aqui que eu estou descrevendo, é que tem um cenário positivo para se buscar a operação aí de position trade aqui pelo gráfico semanal. Então, o gráfico mensal vai apoiando algo nesse sentido, de buscar alguma entrada nesse papel. Uma das formas de entrada aqui, olhando essa correção, esse movimento foi um movimento mais prolongado para cima. O ideal é que essa correção, em termos de tempo, se fosse um pouco maior, tivesse mais 1 a 2 candles aqui, seria mais 1 a 2 candles, significa dizer mais 1 a 2 semanas de correção, para melhorar ainda mais a questão da entrada em termos de relação risco-ganho. Uma entrada agora não estaria descartado, a entrada na superação dos 10,53, que é a máxima dessa semana. O stop ficaria até para baixo, poderia botar um stop mais curto abaixo da mínima dessa semana, que é 10,17. Se olhar para o gráfico diário, a gente vai observar que é uma lateralização. Então, se ela romper essa máxima aqui, na realidade é até abaixo disso, que é essa máxima aqui no gráfico diário 10,58 e a máxima da semana 10,53. 10,58 é a máxima da semana passada, da semana aí que se passou, a semana que a gente teve aqui já do mês do dia 21/8, iniciando no dia 21/8. Então temos aqui um cenário que o papel pode trazer uma nova sinalização para cima e gerar aqui um pivô de alta no gráfico semanal. Então essa é uma alternativa de possível entrada nesse papel, podendo até buscar entrada também de rompimento ali pelo gráfico diário, com o stop abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento. Então é um ativo aí para se buscar entrada neste sentido. Vindo agora para TOTS 3, TOTS 3 também é ativo que vem com topos e fundos ascendentes, parou basicamente um patamar de resistência, vai ficar mais claro se a gente olhar aqui para a esquerda e olhar para o gráfico mensal. A gente vê o último topo descendente aqui no gráfico mensal, está ali em cima desse topo, um patamar relevante. É um ativo que vai gerando o sinal, vou jogar aqui o gráfico de 80 dias, é um papel que vai gerando aqui depois de uma longa movimentação para baixo, mas sem ganhar tanta força. Quando eu falo que sem ganhar tanta força, é comparando com o movimento anterior de subida. Então não ganhou muita força e agora gerou uma formação de fundo. Essa formação de fundo apoia a possibilidade de dar continuidade aqui a um movimento de subida, que pode inclusive ganhar força no rompimento aqui desse topo anterior, o ponto mais alto, R$ 33,15. Então, dentro do que vai fazendo aqui no gráfico semanal, são 4 semanas aqui, foram basicamente 4 semanas para cima e 4 semanas corrigindo. Então, se superar a máxima dessa semana, é uma das alternativas se buscar uma compra nesse ativo com stop aqui para baixo. Então, o stop para baixo de quê? Para baixo da mínima da semana, ou seja, se a entrada é em R$ 31,93, o stop é para baixo dos R$ 30,68. Lembrando, pelo gráfico semanal, os stops são maiores, a volatilidade é diferente do gráfico diário, volatilidade é maior, a gente está colocando comprimido, vamos dizer, no gráfico semanal são 5 pregões, se não tiver feriado na semana. Então existe uma volatilidade maior. Quanto maior o stop, falando em termos de relação risco-ganho e gestão de risco, quanto maior o stop da posição, menos capital você aloca. Ou seja, em operações de position trade você pode abrir várias posições, porque você vai alocar menos capital em cada uma delas. Então, TOTS 3 é uma das alternativas aí para essa semana de possibilidade de compra aí de position trade. Braskem é um ativo que eu já tinha comentado. No decorrer dessa semana, a gente abriu uma posição de swing trade nessa ação, encerramos essa posição, tem a possibilidade de entrar de novo para swing trade no papel no decorrer dessa próxima semana, mas é um ativo que também já acionou a possibilidade de entrada. Eu comentei isso no início dessa semana que se passou, R$ 38,03 a possibilidade de entrada, com stop para baixo dos R$ 36,66. Então essa aqui estaria já dentro do andamento de uma operação de position trade, ou seja, tentando pegar um movimento de subida no gráfico semanal, onde a tendência é de alta, e aqui pelo gráfico mensal a tendência é de alta. Faz uma correção e está dentro do movimento de subida no gráfico mensal. Expectativa é que ela possa continuar aqui a movimentação para passar a trabalhar acima aí dos R$ 40. CSMG3 também ativo que já teria acionado essa possibilidade de entrada na superação da máxima da semana passada, ali na faixa dos 42,42, com stop para baixo pelo menos ali dos R$ 39,82, mas ainda com possibilidade de se poder buscar uma entrada trabalhando com stop até abaixo da mínima desta última semana, que seria para baixo dos R$ 40,75. Ativo que também está dentro de uma tendência de alta pelo gráfico mensal, então favorável um pouco mais para a operação na ponta compradora. CEMIG 4,
Outro ativo também que traz essa chance de gerar a compra aí pelo gráfico semanal, na realidade ela já teria gerado um primeiro sinal para subir, gera aqui um candle mais chamado até de um martelo ali no gráfico, desculpa, martelo não, um hangman aqui no gráfico semanal, hangman porque a gente está aqui dentro de um movimento que foi para cima, mas se essa ação conseguir romper a máxima dessa semana, seria uma das alternativas de arriscar uma entrada na superação de 8,71 com stop para baixo de 8,29, abaixo da mínima dessa semana, tentando pegar o que? Se ela fizer isso, ela traz uma primeira sinalização para se ter um movimento que pode vir a romper esse topo anterior e aí configurar novamente uma tendência de alta pelo gráfico semanal. É uma operação um pouco mais arriscada em cima da CEMIG 4. Então, se ela conseguir romper aqui os 9,14, ela retoma a tendência de alta de médio prazo, a CEMIG. MRV3, MRV3 ativo que gerou uma movimentação forte para baixo, anulou ali razoavelmente uma tendência de alta nesse papel. Então, com essa movimentação, ela faz um novo movimento agora de subida, recua e traz uma chance de gerar um fundo acima do fundo anterior. Assim como eu comentei da CEMIG, ainda é um ativo que para retomar a tendência de alta pelo gráfico semanal, teria que romper esse topo anterior localizado na casa dos R$ 14,57. Mas o que está favorável nesse papel é o gráfico mensal. Se a gente olhar para o gráfico mensal, ela rompeu forte aqui uma região toda de resistência, volta, até testou essa região como um patamar de suporte, depois faz outro recuo, gera mais um pivô de alta, vai proporcionando mais um recuo pelo gráfico mensal, ainda mais fraco em relação ao movimento de subida, e poderia justamente engatar uma nova movimentação para cima a partir do ponto que se encontra. Se esse ativo vier a trazer mais semanas, mais candles aqui para baixo, sem perder essa região, não descaracterizaria a possibilidade de se buscar compra na superação da máxima, da última máxima descendente. Nesse caso aqui seria no rompimento dos 13,60 com stop pelo menos para baixo dos R$ 13,06. E por último aqui PECAR 4, a Pão de Açúcar. O único ponto que eu vejo um pouco mais negativo é se a gente olhar todo esse movimento de baixa no gráfico mensal. Está dentro de uma tendência de alta no mensal, só que se a gente olhar para o gráfico de 80 dias, a gente observa que isso aqui está sendo tudo uma correção desse forte movimento de baixa. Mas como o papel, em vez de cair, já gerou uma sinalização para cair, não está caindo, e aqui pelo gráfico semanal gerou um movimento de subida, parou em cima da resistência, essa parada em cima da resistência vai proporcionando 4 semanas de forma assim, corrigindo essas 4 semanas para cima, contabilizando a partir desse candle aqui, 1, 2, 3, 4, e a gente teve 4 mais lateral. Se ela romper a máxima desta semana, localizada em 74,34, também é um ativo que vai trazer uma primeira sinalização para se romper uma região de resistência ali por volta dos R$ 77,00 e continuar a sua tendência de alta ali no gráfico semanal e também pelo gráfico mensal. E Dalton, se vier mais aqui para baixo, assim como eu comentei na MRV3, não descaracterizaria, desde que não ganhe muita força para baixo. Mas se ela vier aqui ainda mais para baixo, tiver pelo menos mais uma semana para baixo é fazendo uma mínima inferior à mínima da semana dessa última semana, seria interessante também ainda para buscar a operação aí de position em cima de PECAR 4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima videoanálise.